Glória a Deus. Vamos abrir a palavra comigo em 1 Reis, livro de 1 Reis. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo de número 19. Amém. 1 Reis 19. Eu quero ler com você, a princípio, só um versículo, versículo 9. Depois eu vou ler outros versículos no decorrer da ministração, mas eu quero que você nessa hora preste muita atenção àquilo que Deus vai falar com você. Você vai receber chaves nessa noite, em nome de Jesus, que vai trazer profundas libertações na sua vida, profundas curas, amém? Em nome de Jesus. Então, preste atenção, conecte o seu coração na palavra. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Você que está em casa assistindo também a transmissão, abra a sua Bíblia, vamos juntos para a palavra. 1 Reis 19, 9. A palavra diz assim: e havia ali uma caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém? Mais uma vez eu vou repetir a pergunta que o Senhor fez: que fazes aqui, Elias? Até aí, por enquanto. Olha para mim, preste bem atenção no que o Senhor quer falar com você nessa noite, amém? Queridos, a vida do profeta Elias na Bíblia é uma referência muito forte. A figura de Elias é uma figura tão forte na Bíblia que está escrito que hoje, né, assim, as portas da volta de Jesus, o Senhor ia restaurar o espírito de Elias, tão forte que representa a figura desse profeta na Bíblia, na palavra de Deus. E Elias, ele foi um homem, querido, extremamente usado por Deus em muitos milagres, muitos prodígios, muita manifestação do sobrenatural. Se você voltar comigo alguns capítulos, nem muitos, volta um, por exemplo. Se você voltar ao capítulo 18, você vai ver que Elias, ele teve uma experiência poderosa. Ele vai a um monte chamado Monte Carmelo, e ele sozinho, ele confronta 400 profetas de Baal, né, que era um deus pagão da idolatria, que era adorado naquele momento, naquela época. E ali havia 400 profetas de Baal, e apenas um homem, apenas Elias, ele chega para Acabe, rei de Israel, e diz: olha, chama lá no Monte Carmelo os profetas de Baal, e eu sozinho vou enfrentá-los. Perceba a ousadia desse homem, perceba a intrepidez, perceba a fé, perceba a ousadia dele. E ele vai àquele monte e desafia aqueles profetas. Diz: vamos ver hoje quem é Deus. Se o meu Deus é o verdadeiro Deus, ou se Baal é o verdadeiro Deus. E vamos fazer o seguinte: vamos levantar aqui 2 altares. E o Deus que responder por fogo, esse é o verdadeiro Deus. E a Bíblia diz que eles aceitaram a proposta de Elias. E todos os profetas de Baal fizeram um altar. E Elias sabia como eram eles e disse: olha, não ponham fogo aí. O fogo tem que vir do seu Deus, não é vocês que vão colocar fogo, não. E eles começaram a fazer os rituais deles, os rituais religiosos, para que Baal respondesse aquela oração. E depois de muito tempo, preste atenção, para você entender onde eu quero chegar. Depois de muito tempo de oração deles, de invocação deles a Baal, nada aconteceu. E é interessante que Elias, ele até de certa forma brinca com eles e diz: olha, talvez Baal esteja viajando, grita mais alto, fala mais alto. E eles gritam, bradam, clamando por Baal, um deus pagão que eles serviam.
e nada acontece. Aí Elias diz: pronto, tá bom, agora é minha vez. Todos param e Elias sozinho começa a orar, começa a falar com Deus. E diz: Senhor, mostra-te hoje que tu és Deus em Israel. E manifesta-te nesse lugar agora com fogo. E a Bíblia diz que aconteceu isso. Elias até colocou água ao redor do altar, até para de certa forma dificultar que o fogo pegasse naquele lugar. Mas quando Deus quer operar, não tem dificuldade que o homem possa colocar. Quando Deus quer operar, Ele opera e acabou, irmãos. Posso ouvir um amém? Quando Deus quer fazer, homem nenhum impede. E Deus responde com fogo, o fogo do Senhor desce sobre aquele altar e todos começam a bradar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E todos começam a reconhecer a Deus como verdadeiro Senhor. Amém? Perceba que como ele foi usado por Deus, como Elias foi usado. Se você voltar no capítulo 17, você vai ver que Elias visita uma viúva que não tinha provisão. Elias opera milagres na vida daquela viúva, o Senhor por meio dele. O filho daquela viúva morre, Elias ora por aquela criança ressuscita. Então Elias foi um homem extremamente usado por Deus. Mas esse homem chega em um dia que ele chegou num momento da vida dele que parece que ele esqueceu tudo que ele já tinha experimentado de Deus, tudo que ele tinha experimentado do sobrenatural. E nesse texto que nós acabamos de ler, no versículo 9, diz que Elias, ele tentou se esconder, se refugiar em uma caverna. Parece contraditório, preste atenção, tá, amados? Preste atenção na palavra, por favor. Você tem que perceber que coisa tão, de certa forma, contraditória. Como é que um homem tão usado por Deus, que enfrenta Deus pagão, profetas do Deus pagão, vai se esconder? Por que ele foi se esconder numa caverna? Por que ele foi se refugiar numa caverna? A resposta está no versículo 2, 1 Reis. Eu queria que você deixasse aberto esse capítulo, tá? Eu vou falar alguns pontos nesse texto. 1 Reis capítulo 19, deixa aberto. Versículo 2, a palavra diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como tu fizestes a cada um deles. Amém? Até aí. O que eu quero dizer? Perceba, preste bem atenção. Essa mulher, Jezabel, ela era casada com Acabe. Acabe era rei em Israel. E aqui já está uma situação em que houve a reprovação de Deus sobre Acabe, porque Acabe se casou com uma mulher idólatra. Jezabel era adoradora de Baal, servia a Baal e tinha o controle de todos os profetas de Baal, e também começou a ter controle de Acabe, do rei Acabe. E é interessante que essa mulher, quando ela soube que Elias matou, não foi Elias que matou, melhor dizendo, porque quando houve lá no Monte Carmelo, o que eu acabei de falar, que todos reconheceram que só o Senhor era Deus, muitos profetas de Baal foram mortos também lá, tá? E Jezabel manda um recado para Elias, diz: ó Elias, assim como aqueles meus profetas morreram lá, você vai ver o que é que vai acontecer com você. Do jeito que os meus profetas morreram lá no Monte Carmelo, da mesma forma eu estou te dizendo, eu vou fazer com você. Perceba que um homem que não teve medo de 400 homens, um homem que não teve medo da morte, de nada, ele temeu uma mensagem de uma mulher.
Elias que enfrentou 400 homens, Elias que enfrentou a morte, que enfrentou tantos problemas no passado, que eu não vou citar tudo que aconteceu com Elias, mas viu tantos milagres. Ele recebe essa mensagem de Jezabel e algo acontece dentro de Elias, né? E hoje, queridos, eu quero ser bem objetivo, porque hoje Deus vai fazer algo muito poderoso na sua vida, em nome de Jesus. Porque essa mulher que tem com o nome Jezabel, na Bíblia, ela tem um contexto amplo espiritual, e que esse espírito age hoje em muitos lugares e em muitas pessoas. Jezabel hoje age, assim como ela operou aqui nesses dias, se levantando contra o profeta Elias. O espírito de Jezabel opera hoje contra a vida de muitos profetas do Senhor nesse tempo, contra muitos homens e mulheres que têm chamado de Deus, que têm uma vocação do Senhor, que têm do Senhor uma missão nessa terra. O espírito de Jezabel é aquela que se levanta para parar a unção de Deus na vida de uma pessoa. Jezabel se levantou para matar a unção na vida de Elias. Jezabel se levanta hoje para matar a fé, a vida espiritual, matar a sua comunhão com Deus, matar o seu relacionamento com Deus, matar a sua ousadia, a sua intrepidez que você tinha em servir a Deus, em pregar, em falar de Jesus. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de uma operação espiritual que vem contra a nossa vida, que hoje Deus quer te dar discernimento, querido, para você vencer. Qualquer um de nós pode passar por momentos como esse, mesmo você ter sido ser um tremendo pregador, um tremendo levita, um tremendo homem e mulher de Deus. Elias era assim. Nenhum de nós estamos imunes a enfrentar determinados níveis, querido, de guerra espiritual. E o diabo, querido, ele quer fazer de tudo para matar a unção de Deus na tua vida. O diabo, ele quer matar a vida de Deus que opera em você. Ele quer matar a graça de Deus na sua vida, a sua alegria. Acabe foi um homem que perdeu a alegria, casou com aquela mulher, foi manipulado. Jezabel representa um espírito de manipulação, de controle. Ela controlava aquele homem, o reino de Israel, e levou Israel a adorar os deuses pagãos. E nós, queridos, se não vigiarmos o nosso coração, porque se teve uma coisa que Jesus falou antes, quando encerrou Mateus capítulo 24 e Mateus 25, se tem uma coisa que se repete, quando ele fala da sua volta, ele diz: orai e vigiai. Orai e vigiai. Não vigiar a vida do irmão, nem a vida da irmã, nem a vida de fulano e cicrano. Vigiar a sua vida, vigiar o seu coração. Para que o seu coração não se afaste da presença de Deus. Para que não morra em você a unção de Deus. E Jezabel quer matar essa unção. Esse espírito quer matar a vida de Deus em você, a alegria de servir a Deus. Matar a chama do primeiro amor. Antes você vinha para um culto, era uma alegria, adorar, cultuar, levantar as mãos. Agora você vem, parece que é um peso, um jugo, parece que é uma obrigação. Querido, se você vir para um culto, é uma obrigação, e desculpe, Jezabel matou a sua vida espiritual. Se você vem para um culto por causa do seu mulher, do seu marido, do pastor, de fulano, de beltrano, é uma pena. Jezabel está sepultando sua vida espiritual. E hoje você tem que acordar para Jesus, enquanto é tempo. Amém? Enquanto é tempo, viu? Por que, pastor, enquanto é tempo? Porque vai haver tempo, como diz Isaías capítulo 55, que muitos vão querer buscar a Deus e não vão achar. Isaías capítulo 55 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Vai ter um tempo, querido, que está muito próximo, viu? Todos os sinais mostram a volta de Jesus, que muitos vão querer encontrá-lo e não vão mais achar. Qualquer momento
a trombeta pode soar. E aí, você vai ficar ou vai? Não precisa me responder, mas só examine o seu coração. Essa ceia hoje, que está aqui, que está aí na sua casa, é para isso. Paulo diz lá em Coríntios: examine o homem a si mesmo. Examine a sua fé. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua caminhada com Deus? Querido, e aqui o que aconteceu com Elias foi que todo um trabalhar, várias etapas aconteceram com Elias até que ele fosse para uma caverna. E muitas vezes nós nos encontramos em cavernas, espiritualmente falando. Você está dentro da igreja, mas você está dentro de uma caverna, espiritualmente falando. Caverna da amargura, do ódio, do rancor, do ressentimento, da falta de perdão. Quando você se torna cativo, né, emocionalmente, por algum sentimento que não vem de Deus, aquilo é uma caverna que você deixou levar. E para Elias chegar na caverna, aconteceu várias coisas. A primeira foi essa: ele foi intimidado por Jezabel. A segunda coisa está no versículo 3. Ele diz assim, versículo 3: temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, chegando a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Aqui tem 2 pontos que eu quero falar. O primeiro deles está no começo do versículo, quando ele diz que temeu Elias. A primeira característica de alguém que se esconde em cavernas é porque Jezabel tentou matar a unção de Deus na vida dele e na vida dela, já falei. Segunda coisa, quando o medo começa a operar no seu coração, quando os temores... E nós estamos vivendo uma geração, querido, onde as pessoas andam com medo de tudo. Hoje, até mesmo esse coronavírus, tem pessoas que estão com... É um medo, a mídia, a sociedade, tudo impõe sobre nós um pavor, um medo. E hoje eu quero declarar que você é livre de todo medo na sua vida. A Bíblia diz em 1 Timóteo que o Senhor não nos deu espírito de medo. Medo é um espírito, você não pode aceitar na sua vida. O que é um medo, pastor? Medo é algo que o diabo lança sobre você, dizendo assim, ó, vai acontecer com você. Vai acontecer. Ó, fulano morreu, ó, cuidado, você vai morrer. Ó, fulano passou por isso, você vai passar. E o diabo, uma das estratégias do diabo, desse espírito que aqui eu estou falando hoje, que nós vamos vencer ele, a gente vai colocar debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Porque hoje eu declaro que Jezabel perde o domínio na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, nessa igreja. E a primeira coisa que ele lança é a intimidação, a segunda é o medo. Então não aceite o medo. Você que está aqui, você que está me assistindo, não aceite o medo. Deus não opera pelo medo. Deus não te deu espírito de medo. Tudo que for ação do medo sobre você, você tem que rejeitar. Você tem que repreender na sua vida e não querer aquela operação que aquilo tome conta das suas emoções, porque o medo nos paralisa, querido. O medo é o que paralisa o homem. E você fica tomado de um sentimento de derrota, de fracasso, como se aquilo que aconteceu no passado vai acontecer de novo. Como aquilo que aconteceu com fulano vai acontecer de novo. Fulano me feriu, então eu vou ser ferido de novo. Ah, aconteceu tal situação, vai acontecer de novo. E o diabo te prende em um cativeiro, em uma caverna do medo. Mas o Senhor hoje vai te tirar desse lugar, em nome de Jesus. Terceiro lugar, nesse mesmo versículo 3, no final, diz que Elias temeu, levantou-se, chegou a Beserba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu moço. Amém? Então a terceira coisa que acontece, querido, quando nós estamos passando por esses processos na nossa vida, é que a gente começa a sair de perto de pessoas que não era para a gente sair de perto.
Toda pessoa que se refugia em cavernas espirituais é porque são pessoas que se isolam. Deus não criou o homem para se isolar. Deus não criou você para andar só. Deus criou o homem para andar em comunidade, em unidade com pessoas. Mas quando uma pessoa começa a se isolar de tudo e de todos, ela está caminhando para a caverna. Ela está caminhando para um lugar de prisão espiritual. Por quê? Porque, sei lá o que aconteceu, que a pessoa pensa que sair de perto das pessoas é o melhor lugar. E o diabo quer que você entenda isso. Quer que você saia de perto até de pessoas que você ama e que amam você. Preste bem atenção, você não pode sair de perto de pessoas que querem o seu bem. Amém, queridos? Pelo contrário, valorizem essas pessoas. Valorize quem liga para você, para saber como é que você está, quem ora por você, quem se importa com você. Valorize. Não se afaste dessas pessoas, porque você se afastar de pessoas que te querem bem, vai te levar para a caverna. E não é o propósito de Deus para você. Você tem que se afastar de quem te tira do propósito. Como eu preguei domingo aqui, quando eu falei de Abraão e Ló. Vai chegar um momento na sua fé, que você vai chegar e vai entender assim, vai dizer, olha, não tem como eu andar mais com Ló. Ló, se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló representa uma pessoa que não queria andar com Moisés. Ele olhou para as campinas do Jordão e disse, eu vou para lá. Ló representa um tipo de pessoa que não quer caminhar na fé que você tem. Ela pode ser sua melhor amiga, seu melhor amigo. Mas se ele não quer ir para Canaã, bye bye. Pode ir para Sodoma e Gomorra. Eu não vou para Sodoma e Gomorra. Você não vai para Sodoma e Gomorra. Você vai para Canaã, você vai para a promessa de Deus. Então na caminhada da fé, a gente tem que fazer renúncias. Mas também a gente tem que valorizar quem a gente tem que valorizar. E Elias não fez isso. Elias abandonou seus amigos, seus companheiros. Está aqui escrito, ele deixou o seu moço. Vamos para o versículo 4. Ele diz assim no versículo 4: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Até aqui, perceba que outra atitude de uma pessoa que começa a ser contaminada por uma frieza espiritual, começa a ser contaminada por uma influência maligna, para parar, para matar a sua fé, matar o seu chamado. Outra coisa que acontece com essa pessoa é isso. Elias, um profeta como Elias, ele abriu a boca e disse, Senhor, eu quero morrer, tira a minha vida, Senhor. Toda pessoa que deixa ser influenciada espiritualmente por essa operação de Jezabel, ele vai querer mais cedo ou mais tarde morrer. Alguns não é nem fisicamente, alguns são espiritualmente falando. Quando a pessoa não quer buscar a Deus, quando a pessoa renuncia à fé, quando a pessoa renuncia à palavra, não ora mais, não lê mais a Bíblia, ela está escolhendo a morte. Ela está dizendo, eu quero morrer. Eu cansei, eu não quero mais igreja, não quero mais Bíblia, não quero mais. Pronto. Se isso já cometeu o seu coração, ou está cometendo, entenda hoje, que isso é uma seta maligna no seu coração. Mas hoje o Senhor está aqui hoje, para quebrar na sua vida, toda a operação desse espírito, em nome de Jesus, e te fazer livre, para você voltar a ser quem você é. Alguns momentos da nossa vida a gente sai do caminho e começa a trilhar outros caminhos. E lá em Provérbios diz assim, endireita as tuas veredas, volta para o caminho, não segue por esse. Aí diz lá, há caminhos que para o homem parecem de bem, mas o seu fim são morte. Volta para o caminho da fé, volta para a vereda do justo. Aí ele diz lá, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais.
Então o caminho que você tem que seguir é o caminho do justo. Amém? E a fé é uma capacidade que Deus te dá de você enfrentar o medo, enfrentar a intimidação, você triunfar sobre todo sentimento de derrota que o diabo tenta lançar na sua vida. A fé te faz triunfar. Levante sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Eu quero dizer para você que esse sentimento de derrota que o diabo tentou lançar no seu coração é mentiroso. Esse pensamento de derrota, de fracasso, de desistência é mentiroso. Você não pode aceitar. Deixe hoje o Espírito Santo alinhar os seus pés. Mas aqui diz, querido, que ele pediu para si a morte. E muitos de nós não dizemos isso. Senhor, eu prefiro morrer. Mas a gente age assim. Como, pastor? Quando você não lê mais a Bíblia, você está tendo uma atitude de dizer assim: eu quero morrer espiritualmente. Não quero mais Deus. Cansei. Estou cansado. Quando você sai do Espírito, querido, e começa a andar nas suas emoções, você começa a caminhar por um caminho muito difícil. E todo caminhar nas emoções é um caminho de desistência. Desistência. Jogar tudo para o alto. Não, eu não aguento mais. Eu quero sumir. Não, eu vou... Cansei de lutar por isso. Tudo isso são frases da nossa alma. A nossa alma, quando passa por dificuldades, por confrontos, por pressões, ela quer desistir. E o Senhor não quer que você desista, querido. Vou repetir: o Senhor não quer que você desista. Porque hoje você vai entender mais do que nunca que você é alguém chamado por Deus. Que muitos dependem da sua fé. Muitos precisam que você esteja de pé. Se você esmurecer, muitos vão se perder no caminho. Se você enfraquecer na caminhada, se você ouvir sua alma, se você enfraquecer, ouvir sua alma e desistir na caminhada, muitos vão se perder. Porque o Senhor te diz: você é uma coluna na tua família. Eu te coloquei como coluna. Eu te coloquei como coluna aí nesse lugar que você convive, nessa rua, nesse trabalho, nessa empresa, nessa família. Você é uma coluna. E você não pode enfraquecer. Elias enfraqueceu. Ele disse: eu quero morrer, não aguento mais. Versículo 5. Diz assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que o anjo lhe tocou e disse: levanta-te e come. Aqui é outra coisa que acontece conosco nessa caminhada. Você começa a entrar num sono espiritual. Você começa a dormir. A palavra de Deus diz: desperta tu que dormes. Se a Bíblia nos manda despertar, é porque muitos estão no sono. Desperta tu que dormes, porque Cristo te esclarecerá, está escrito. A Bíblia diz que Elias entrou numa desistência, numa alma, num momento de alma tão profundo que ele quis morrer, que ele disse assim: eu não quero ver mais nada, então enquanto eu não morro eu vou dormir. Sabe aquele tipo de gente que diz assim: eu não quero ver ninguém, eu vou dormir, porque é um refúgio. A pessoa quer se esconder. A pessoa, na verdade, ela deveria enfrentar o problema. Mas quando você está na alma, preste bem atenção, quando você deixa a sua alma te governar, você não tem força para enfrentar os problemas, você prefere fugir deles. Toda pessoa que está dominada por sentimentos de fraqueza, quer fazer isso, quer fugir, quer morrer, quer dormir. Por quê? Porque é um momento que vai esquecer dos problemas. Por que uma pessoa, por exemplo, bebe, usa droga, se prostitui? O que faz os pecados que há no mundo, por exemplo? Aquilo é um refúgio. Aquilo é uma tentativa da pessoa esquecer seus problemas. Mas não vai esquecer. Vai ser um momento onde a pessoa, como um sono, vai dormir, daqui a pouco acorda e está tudo lá de novo. Elias foi dormir.
E foi dormir, mas Deus enviou um anjo lá. Olha que coisa, olha a provisão de Deus começando a chegar. Ele ouviu a intimidação de Jezabel, ele teve medo, ele abandonou os amigos dele, ele quis morrer. E o profeta diz que hoje Deus está enviando uma palavra para você, para te restaurar e te levantar. E o anjo chega para... É outra coisa que acontece. Se perde a vontade, perde o desejo de se alimentar espiritualmente. Aí chegamos no versículo 9. Versículo 9. Depois de tudo isso, vou pular esses versículos, chegar no versículo 9. A Bíblia diz que ele entrou em uma caverna e passou a noite. Vamos ler os versículos seguintes, para você entender o contexto comigo. E diz, aí o Senhor chegou para ele e disse: que fazes aqui, Elias? Versículo 10, ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada. Eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: sai e põe-te nesse monte, perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no... Acompanha, querido, aí. Versículo 12, todos me acompanhem. Quem está em casa também me acompanha. Versículo 12. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo um ciclo tranquilo e suave, uma brisa suave. Versículo 13. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse, mais uma vez: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Para encerrarmos, versículo 15. Disse o Senhor: vai, volta ao caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Até aí. Não vou ler todo o fim do texto, você pode ler em casa. Mas o que eu quero citar, queridos, aqui, para nós sermos objetivos e caminharmos para o fim dessa palavra. Perceba que acometeu Elias: intimidação de Jezabel, o medo, abandonar as pessoas que estavam próximo dele, que queriam o bem dele, depois dele querer a morte, depois de ele querer dormir, desaparecer, depois de ele não querer comida. Depois de tudo isso, Deus envia um anjo, mesmo assim ele não dá ouvido. Esse anjo aqui representa pessoas, porque a gente quer ir para a caverna. E foi isso que aconteceu com Elias. Agora, escuta o que eu vou te falar agora, é muito tremendo o que eu vou te falar. Deus não te condena porque você foi para a caverna. Deus não condenou Elias. Não pense: eu fui para a caverna. Tudo isso, pastor, que o senhor está dizendo aí, aconteceu e está acontecendo comigo. Eu fui para a caverna. Eu estou lá, pastor, estou nessa caverna. Em muitas áreas da minha vida eu estou lá, escondido. A primeira coisa que eu quero dizer para você, pelo Espírito, eu quero dizer para você que Deus não te condena por isso. Deus não te condena por isso. Pelo contrário, Deus te ama tanto. Deus te ama tanto que Ele foi lá te buscar. Deus te ama tanto que Ele vai lá na caverna onde você se escondeu para te tirar de lá. Elias, o Senhor não chegou para Elias condenando ele. Deus não chega para você te condenando hoje. O Senhor chega para você e te diz: filho,
Eu mandei até um anjo, você não viu o anjo. O Senhor vai dizer para você hoje aqui: fulano, filho, filha, você que está aqui, você que está em casa, eu mandei pessoas, você não viu essas pessoas. Mas eu quero te dizer hoje, filho, que eu mesmo estou falando com você. Amém, amados? Volta ao caminho. Então olha para mim, preste atenção, estou encerrando. O Senhor diz para mim e para você: volta para o caminho. Não te condeno, filho, porque você saiu alguns metros, alguns quilômetros desse caminho. Não, eu não te condeno por isso. Pelo contrário, a minha graça hoje está te trazendo de volta. A minha graça hoje está te trazendo de volta. Em nome de Jesus. Amém? Para você começar a caminhar de volta. Porque eu quero te usar. Porque eu quero te levantar para ungir uma nova geração. Elias ungiu Eliseu. Se Elias não tivesse prosseguido, uma outra geração não tinha andado nos milagres. Eliseu, o sucessor dele, se você for estudar, você vai ver, ele fez exatamente o dobro de milagres que Elias fez. Ele andou na porção dobrada mesmo. Agora imagina se Elias não tivesse saído da caverna, tivesse ficado lá. Ele não tinha voltado para o caminho, não tinha voltado ao seu chamado, não tinha encontrado Eliseu, não tinha ungido Eliseu e tinha comprometido a palavra de Deus em uma nova geração. Perceba como a nossa decisão pode afetar pessoas, querido. Perceba que você fechar o seu coração para a unção de Deus, para o caminho do Senhor, impedirá que a nova geração receba uma unção de Deus. Voltou ao normal? Está ok a transmissão? Amém? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Então, para encerrar, querido, eu não sei qual o lugar espiritual que o diabo tentou te prender. Mas eu quero declarar hoje, em nome de Jesus, você livre totalmente. Eu quero declarar aqui, todos que estão aqui livres, você que está em casa livre, livre de todo cativeiro, de toda prisão, em nome de Jesus. Você é livre para viver o chamado de Deus na sua vida. Você é livre para viver o que Deus planejou para você viver. Você é livre para comer o melhor dessa terra. Eu profetizo que nada vai roubar de você essa alegria de servir a Deus. Amém, amados? O medo não vai roubar. A intimidação de Jezabel não vai roubar. As tristezas, as feridas emocionais não vão roubar. Porque hoje a voz de Deus está te trazendo de volta para o caminho. Amém? Te trazendo alinhando os teus pés para o caminho do propósito dele. Porque é nesse caminho que ele vai te usar para ungir uma nova geração. Como isso é sério, irmãos. Eu não sei você, mas eu estou decidido a voltar para o caminho. Porque eu sei que Deus vai usar a minha vida para tocar uma nova geração. E Deus quer usar a sua vida para tocar uma geração também. Então não fique na caverna. Você pode hoje querer continuar nesse lugar. Você pode querer continuar na caverna. Mas você pode também tomar uma decisão de dizer: eu saio. Hoje eu perdoo. Hoje eu amo. Hoje eu quero voltar a ter aquele coração quebrantado, contrito. Eu quero voltar a ser humilde, quebrantado aos pés de Jesus. Volte. O Senhor diz para você nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, volte. 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 Volte para o caminho. Porque é nesse caminho que eu vou te usar. Levante sua mão e diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Amém.